372 vocês sabem, né? Vamos batalhar. Pronto. Porque no que eu tô puxando não tá. Então vamos batalhar. Peraí, calma. Devagarinho, né, pastor? Ele não quer batalhar aqui dentro da gritando. Não, não, não. O senhor aqui é porteiro. O senhor acha que eu poderia. O senhor acha que tem alguém que eu possa conversar que talvez eu poderia colocar uma doce ou algo assim? No curso de inglês que estou fazendo lá em frente de amor, algo assim? Também tenho alguns cartões que estou divulgando. Fora da. Boa noite. Esses aqui são Como os é que cartões você que está? estou fazendo. Tudo bem? Eu tô Legal. bem. E tu? Tá bom? Tá certo. Ah, tá certo. Tá bom. Eu resolvo. Bandeira da Austrália, né? Eu traduzo, né, mano? E você? Tá bem? Tá certo. Tá desse jeito de mano, logo, tá certo? E resolve. Tá bom, vamos lá. Vamos conversar. Não, Vai direto. vai direto aí. Aí, entregue pra mim, tá certo? Tá, filho. Para a mente. Vamos deixar do jeito que fica aqui. Mas sim, vamos ter que ficar assim. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Vamos, irmãos, iniciar mais um culto de oração ao nosso Deus. Vamos iniciar todos de pé. Por favor, vamos cantar um hino para a honra e glória do nosso Deus. Hino 372 do Inário. Vamos batalhar. 372. Jesus Cristo é nosso comandante, vai com
vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Amém? Ainda de pé, vamos ter um instante de oração. Peço ao irmão Rafael. Oremos, nosso Deus e nosso Pai, damos graças, Senhor, ao teu nome e glórias a ti. Agradecido, Senhor, nesta noite, pelas tuas misericórdias que se renovaram, que se renovam dia após dia. Senhor, a tua presença em nossa vida, ó Pai, é quem tem nos sustentado em todos os sentidos de nossas vidas. O Senhor tem capacitado, Senhor, e nos ajudado na tua palavra para seguirmos em frente. Agradecemos, Senhor, pelas chuvas que chegaram à nossa terra, chuvas que ansiosamente, ó Pai, estávamos a esperar, e o Senhor, no tempo certo, mandou, nos deu, ó Pai, essa esperança que dias melhores irão surgir para essa nossa região. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos salvou dos nossos pecados, e que após isso, Senhor, o Senhor tem tido paciência e benevolência, Senhor, conosco, que mesmo, Senhor, lavados, mesmo assim muitas vezes estamos sujando nossos pés neste mundo, desse sistema, mas pedimos perdão, Senhor, e que o Senhor nos ajude a continuar firmes e que a igreja, Senhor, e cada cristão e suas famílias se fortaleçam na tua palavra. Abençoe esse culto, receba as orações em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 119. Salmo 119, ainda de pé, em reverência à palavra de Deus. Salmo 119, do versículo 9 ao 16. Livro dos Salmos, capítulo 119, do 9 ao 16. Todos acharam? Amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém? Amém. Texto riquíssimo que mostra o que nós devemos fazer para andarmos em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, e ficando com o versículo 11, que fala: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E assim nós devemos ser: aprender a palavra de Deus, esconder ela no nosso coração, para não fazermos nada que é contra a vontade de Deus. Amém, irmãos? Pode sentar e vamos entoar mais um hino. Aliás, mais dois hinos, mas primeiramente o hino 51.
E no 219, antes de passarmos a palavra para o pastor Joel, boa noite a todos. Hoje à noite vou tentar falar o melhor possível, mas minha voz está meio assim hoje à noite. Vocês me aguentam? Eu vou estar chupando esses sols até que acaba, tá certo? Mas garanto que eu não estou colocando o botão na minha boca, então não vou fazer aquele gosto de esperar até o final da aula para terminar o estudo, tá certo? Vamos ter um bom estudo hoje à noite, tá bom? Pega a Bíblia hoje e abre até Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. Aiden, por favor, entrega aqui os papéis. Certo? E aí, temos canetas aqui também, se alguém precisa. Caneta. Aqui. Precisando. Morgan ajuda o seu irmão com as canetas, se ela precisar. Certo? Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Vamos falar um pouco sobre aqueles versos polêmicos, alguns versos polêmicos do João e Antônio, tá certo? muito obrigado. Ajudar a coçar a cabeça um pouco, tá certo? Romanos 8, versos 28 a 30, para começar. Nós vamos falar de outras coisas, não somente esses versos, mas esses versos têm algo a ver com o nosso assunto hoje. Romanos capítulo 8, versos 28 a versículo 30. Encontrando seu lugar, fique em pé, por favor, vamos ler os versos. Daí vamos orar e vocês podem sentar no resto da lição hoje à noite. Romanos capítulo 8. Versículos 28 a versículo 30. Bom? Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Tudo bem? Vamos lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Eleição incondicional. É isso que nós vamos tratar hoje aqui. Mas eu coloquei dessa forma. Eleição incondicional. Vamos ficar sabendo um pouco sobre esse assunto hoje e vamos tentar responder algumas perguntas sobre esses versos do nosso capítulo. Tá certo? Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos hoje aqui por ter nos dado mais uma vez o privilégio de estar na tua casa, de estudar a tua palavra, de poder louvar o teu santo nome, Pai. Não tem ninguém aqui que mereça a tua graça. Tem ninguém aqui que tem como se salvar. Agradecemos que o Senhor demonstrou a tua graça para nós. Pai, agradeço também que tem pessoas aqui que escolheram colocar sua fé em Jesus Cristo. E Pai, agradeço que o convite para ser salvo está para todos. O convite de aceitar Cristo está estendido para todos e não apenas alguns. Pai, por favor, Joel, faça a tua vontade aqui entre nós. Pois no nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar. Hoje noite, Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Tem alguns versos ali que ficam um pouco polêmicos para nós. Quando chegamos àqueles versos
Porque o que antes conheceu também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Daí também, verso 30, e aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. Agora, o que estamos tratando hoje é o que é chamado eleição incondicional, ou o que os calvinistas chamam de eleição incondicional. E a ideia é o seguinte, que Deus, antes da fundação do mundo, antes que o mundo foi criado por Deus, Deus determinou, escolheu que alguns, os chamados os eleitos, iriam ser salvos, e o resto, infelizmente, amaldiçoados e condenados ao inferno. O problema com essa doutrina é muito, eu não vou falar muito sobre isso, mas a ideia do Calvino era o seguinte: pelo fato de Deus ser onisciente, ou seja, que Ele sabe tudo, que também Ele escolheu antes da fundação do mundo, predestinou, elegeu quem iria ser salvo. Agora, devemos entender alguma coisa? Presciência, onisciência, não é a mesma coisa de predestinação. Só porque Deus conhece tudo, e Ele conhece tudo, não quer dizer que Ele fez uma escolha antes da fundação do mundo de quem iria ser salvo e quem não iria ser salvo. Já falamos de vários problemas com isso semana passada, quando nós falamos da depravação total, do fato de que, 2 semanas atrás, da depravação total, ou a ideia de que o homem é tão ruim, é tão perverso, é tão pecaminoso, que ele não tem nada que pode fazer para se salvar. Concordo, a certo ponto. Porque Calvino falou que o homem é tão pervertido, é tão depravado, que o homem nem podia crer. O homem tem que ser regenerado primeiro. Daí pode crer no Evangelho. E nós falávamos 2 semanas atrás que isso é possível. Porque a Bíblia demonstra que é no momento que você crê que você nasce novo. Então não pode ter regeneração antes do novo nascimento. Regeneração é o novo nascimento, que acontece no momento que a pessoa crê em Jesus Cristo como Salvador. O problema que Calvino tinha é que ele acreditava que o homem nem podia depositar fé em Jesus. Isso também era considerado uma obra. Mas não é uma obra. Não é um trabalho para você aceitar o dom que alguém dá para você. Eu usei a ilustração. Então não ficou com raiva. Porque não ganhou os R$5, R$2, não me lembro qual foi o nome que eu dei. Mas o fato é que não leva. Você não tem que pagar nada, não tem que fazer nada. É simplesmente depositar a sua fé. Agora, no seu papel ali, nos seus institutos da religião cristã, Instituto da Religião Cristã é o livro que Calvino escreveu e explicava a sua doutrina. Nos seus institutos da religião cristã, Calvino deu esta definição para a doutrina dele, essa eleição incondicional. Alguns são predestinados à vida eterna, outros à condenação eterna. E de acordo com cada um tem sido criado a um ou outro desses fins, falamos que eles têm sido predestinados à vida ou à morte. E logo a pergunta vem: se Lucas está predestinado a morrer e ser lançado lá no fogo, certo? Ele já foi Deus determinou, predestinou isso que vai acontecer com Lucas. Que adianta pregar o evangelho para ele? Que adianta dizer que Deus amou todo mundo se não ama Lucas? Porque se já predestinou ele ao inferno, não quer dizer que não ama. Sim ou não? Então tem grandes problemas com essa ideia da eleição incondicional. Continuamos. É num livro, certo livro, que fala de Calvinismo, a ideia é descrita assim: Deus determinou antes da fundação do mundo quem ele salvaria e quem mandaria ao inferno. O homem teria nenhuma escolha ou livre vontade de aceitar ou rejeitar Cristo como Salvador. Qual é o problema com essa ideia? A Bíblia está repleta
de pessoas que rejeitaram Jesus Cristo. E não porque foi predestinado ou predeterminado, mas fizeram de sua própria vontade. E mais ainda, como é que você pode ser culpado de fazer alguma coisa que já foi predestinado que você ia fazer? O robô é programado a quebrar alguma coisa. Você vai culpar o robô para fazer isso, algo que foi programado a fazer? Não. E de fato o homem não foi programado a pecar. Deus programou o homem, Deus criou o homem para obedecer a Ele, amar Ele, adorar Ele. O homem escolheu da sua livre e espontânea vontade. E outra coisa, que tipo de Deus é esse? Que já predeterminou que Adão e Eva iam pecar. Deus criou o mal, já respondemos essa pergunta faz semanas, não foi? É contra o seu caráter fazer isso. A gente continua. O cano de dor foi feito na Inglaterra, certo? Comunica a ideia dessa forma: o propósito imutável de Deus, em que antes da fundação do mundo, Ele tem, através da mera graça, de acordo com o bem-prazer soberano de sua própria vontade, e escolheu de toda a raça humana, como certo número das pessoas, a redenção em Cristo. E o resto? Esta ideia falsa não se encontra em nenhum verso na Bíblia. Entendeu? É heresia. E deve ser chamado o que é? Heresia. Não é bíblica. É completamente antibíblica esta doutrina. E nós vamos olhar isso hoje, se Deus quiser. Primeiramente, isto é um resultado lógico da ideia antibíblica que o homem é tão depravado que, além de não merecer ou poder se salvar, o homem está incapaz de crer ou demonstrar fé sem ser regenerado primeiro. Esta ideia da eleição incondicional, entende alguma coisa sobre esses 5 pontos que nós estamos tratando? Cada ponto depende do outro ponto. Eleição incondicional depende do fato que o homem é tão depravado que não pode escolher Cristo. Então, se ele não pode escolher Cristo, Deus já tem que escolher Cristo para ele anteriormente em algum momento. Então, o resultado lógico da ideia de que o homem é tão depravado que nem pode demonstrar fé quer dizer que Deus tem que escolher para ele, porque ele não pode. Então, tem alguns que foram eleitos e outros que não foram eleitos. Agora, hoje em dia, tem certas pessoas que dizem, não é exatamente assim. Eu sempre digo, você volta ao fundador da religião, ao fundador das doutrinas. Porque o que ele diz são os pontos, não é? E quem foi o fundador desses pontos? Não, Agostinho foi. Ele roubou de Calvino. Calvino roubou de Agostinho. O fato é você volta ao fundador. E as pessoas que estão sendo fiéis a esses 5 pontos, pelo menos estão sendo honestos sobre o negócio. Pelo menos estão sendo sinceros, são sinceramente errados, mas estão sendo sinceros. O fato é que essa doutrina depende da outra. O homem é tão depravado. É interessante, quando você lê o Novo Testamento, Jesus Cristo falou, tua fé te salvou. Não foi o que ele falou para a mulher fenícia? A gente vê com a mulher samaritana que a fé é necessária. João Batista pregou o arrependimento e fé. Os apóstolos falaram
do arrependimento e a fé. A fé é necessária, é demonstrada, é aplicada na vida de você e eu. Nós exercitamos a fé por causa da graça de Jesus Cristo. Por causa da graça de Deus. Vai para João capítulo 1, verso 12, por favor. João capítulo 1, verso 12. Eu não vou ficar aqui hoje noite falando mal da doutrina falsa. Eu já fiz isso. Eu quero que nós entendamos a doutrina correta que vai nos ajudar. Certo? João capítulo 1, verso 12. Chegou lá? Antônio, lê João 12, por favor. Mas a todos, quanto o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que foi exercitado no verso 12? O que tem que ser exercitado no verso 12? A fé. Por duas vezes a palavra, o verso fala isso. A todos quantos o receberam. Ele está falando que receberam em casa. Vem visitar a nossa casa, por isso que está se tratando. No Testamento, cada vez que alguém convidou Jesus para jantar, daí a pessoa foi salva. Não. E por acaso ele disse os eleitos que receberam? Não. Ele usou a palavra aqui, todos. Todos que receberam ele. Feito Zaqueu. Lembra Zaqueu? Foi correr, subiu nos campos, nos escombros, não foi? Jesus disse, desde depressa, eu vou jantar na sua casa. E foi na casa dele. E a gente pode ver que a fé foi exercitada por Zaqueu. Por quê? Porque o arrependimento foi visto na vida dele. Porque ele chegou e disse, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes, não foi? Demonstra que ele exerce. E Jesus falou, hoje salvação veio a essa casa, não foi? Zaqueu recebeu. Então, João 12 declara que existe uma condição de ser salvo. Existe uma condição de ser salvo. Nascer novo. Isto é, crer. Crer. Ele disse, deles o poder de ser feito de Deus aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Exatamente por isso, seleção. É. De uma certa maneira, estamos dizendo que a pessoa é escolhida, não é? A pessoa que crê. Aquela exercício de fé faz a pessoa salva. Agora, não é que a pessoa merecia. Não é que esses que creram estavam lá fazendo alguma coisa que Deus viu e, essa pessoa merece. Não. Simplesmente exercitou a fé. Só isso. Certo teólogo declara assim, e esse teólogo está certo. Eleição calvinista diz ao eleito não regenerado, não se preocupe, sua depravação não é obstáculo à salvação. E ao não eleito, que pena, você não tem sido predestinado à salvação, mas à condenação. O teólogo está certo. A eleição calvinista simplesmente diz, você é tão depravado, o eleito é tão depravado como o não eleito. Os dois estão do mesmo jeito depravados. Só que, para o eleito, o calvinismo diz, não tem problema. Mesmo que você depravar, isso é um obstáculo para a graça de Deus. Vai ser salvo todo dia. Quem foi eleito. E tu, que não é eleito? Que pena. Que tipo de Deus é assim? Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que amou todos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é meu Deus. Não é Jesus Cristo. Entendeu? Não é Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, verso 3. Vai lá. Tiago, capítulo 1, verso 3, por favor.
Tiago capítulo 1, verso 3. Nós vamos estar correndo em vários versos, pode ser que nem terminamos hoje. Mas se não, a gente vai para a próxima semana, não é? Tiago capítulo 1, verso 3. Chega lá? Tá bom. Lucas, lê, por favor. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Um dos problemas com essa ideia da eleição incondicional e a ideia de que Deus escolheu alguns para serem condenados e outros para serem salvos, é que também junto com essa ideia é a ideia de que Deus predestinou o pecado. Deus já determinou que o pecado ia existir. Ele já predeterminou que Adão ia vir pecar. Então foi Deus que fez Adão e Eva pecar? Essa é a ideia. Mas esse verso diz que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado. Agora pessoas vão dizer, mas no Velho Testamento Deus tentou. Só que aquela palavra tentou no Velho Testamento, cada vez que você vê Deus envolvido, foi uma prova da fé. Uma prova da fé. Não era tentar ou induzir alguém a pecar. Tem duas forças que induzem o homem a pecar. Um é o nosso inimigo. E o outro é você mesmo. Tiago mesmo diz: o homem peca quando ele é engodado, induzido por seus próprios concupiscências, não é? 9 vezes em 10 é nosso próprio ser que nos induz. Deus não tentou Adão e Eva a pecar. Deus colocou a árvore no meio do jardim para provar a fé deles, para provar a obediência deles, para ver se ele ia escolher Deus acima de todas as outras coisas. E o jardim estava cheio de coisas que eles podiam ter comido. Milhares de frutas, milhares de árvores. Imagina a quantidade de frutas e verduras e sementes e comidas saudáveis que Adão e Eva podiam ter comido. E ainda Adão e Eva escolheram pecar. Em realidade, a escolha para eles era a escolha entre a árvore da vida e a árvore da morte. Você quer falar desse jeito? Porque o resultado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era o quê? A morte. E o resultado de comer da árvore da vida era a vida. E na realidade, a escolha era entre a árvore da morte e a árvore da vida. Simplesmente. A prova, Deus não tentou Adão e Eva pecar. Deus estava provando a sua fé, demonstrando que eles tiveram a escolha. Não tem nenhuma dificuldade. Não tem incompatibilidade entre a soberania de Deus e o livre vontade do homem. Não tem. Porque lembre de alguma coisa. Deus é onisciente, sim ou não? Deus sabe tudo, não sabe? Sabe quem vai ser salvo, não sabe? Sabe quem não vai ser salvo, não sabe? Mas também Deus é fora do tempo. Deus está fora do tempo, então para Deus tudo é presente. Então na sua presciência, na sua onisciência, Ele sabe tudo que vai acontecer. Mas isto não quer dizer que Ele designou que eu ia pecar. Que alguns iam ser salvos, outros iam ser perdidos. Aqui é antibíblica declarar que Deus designou ou ordenou o pecado, pois esta declaração é blasfêmia contra seu caráter. É blasfêmia contra seu caráter. De dizer que Deus criou o pecado, de dizer que Deus é aquele que é responsável pelo mal. Agora, Deus está no trono? Sim. Por acaso Deus deixou o seu trono? Não. Deus é menos soberano porque o homem peca? Não. Deus é menos soberano porque tem que castigar o homem? Deus é menos soberano porque o homem rejeita Deus? Não. Ele é mesmo soberano. Deixa eu dar um exemplo dessa ideia. Brasil. Brasil é soberano
sobre sua cidadania? Não. É. Quebra a lei, veja o que acontece. O governo é soberano sobre a sua cidadania. Entendeu? O governo tem o direito de criar leis, não tem? Você pode discordar com as leis? Não pode discordar. Vai correr o risco de das consequências. Qualquer cidadão pode rejeitar as leis do país em que mora, não pode? Mas o governo tem também o direito de executar e punir as leis que foram colocadas, não é? Como é que a cidadania muda isso? Pela votação e eleição e os outros órgãos e recursos que a cidadania tem, não tem? Tem. Mas o governo do país tem total liberdade de decidir quais são as leis daquele país. Tem. Não tem que concordar. Pode rejeitar. E correr o risco. Correr o risco. Da mesma forma, quem é soberano sobre o universo? Deus. Deus. Quem fez as leis do universo? Deus. Deus. Quem diz o que é pecado? Deus. Deus. Ele não criou, mas ele disse o que é. Não é? A pessoa pode não gostar, pode rejeitar Deus, pode pecar, pode desobedecer, pode fazer o que quiser dentro do universo, não pode? E está correndo risco do castigo de Deus. Isso não muda a soberania de Deus. A ideia na cabeça de que a pessoa faz porque foi predestinado a fazer está criando um homem no robô. Um robô que não escolhe o que faz. Entendeu? Agora, a Bíblia mostra que o pecador é escravo ao pecado. Ou seja, ele é um servo do pecado. Mas isso é diferente. O escravo é alguém que é forçado, não é? Deus não fez a pessoa escrava. Deus não predestinou isso, não determinou isso. É contra o caráter de Deus de pregar isso para isso. Entendeu? Agora vamos voltar a Romanos capítulo 8. Vamos voltar a Romanos capítulo 8. E vamos olhar nesse negócio. Quem predestinou e tudo isso, e lá vai. Antônio já está com a cabeça pulsando a língua. Vamos ver se a gente consegue responder, certo? Agora nós não chegamos a Efésios capítulo 1 ainda, tá certo? E Romanos 9. Vamos resolver Romanos 8 primeiro, tá certo? Exatamente. Vamos coisa de cada vez primeiro. Exatamente. Tá certo. 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou, certo? Pronto. Vamos considerar. Agora, a frase-chave dessa passagem aqui, certo? Está ali em verso 28. Aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus. Certo? Agora, faço uma pergunta. O descrente ama a Deus? Não. Então ama a Deus. O salvo deve amar a Deus? Isso. Deve. Agora vamos olhar o verso. A chave é os que amam a Deus. Certo? Número 1, letra A. Dantes conheceu. Dantes conheceu. Essa é a frase que a gente quer olhar aqui. Dantes conheceu. Ou seja, estamos falando da onisciência, da presciência de Deus. Não é? Dantes conheceu. E isto fala do fato que Deus conhece tudo, não é? Ele é presciente, ele é onisciente. Isto trata desse fato. A segunda frase que queremos considerar é predestinou. Predestinou. Nós temos a palavra pré,
Nós temos a palavra destino. Não está tratando da decisão feita, mas a destinação que onde vai. Entendeu? Não está tratando a escolha, mas onde vai chegar. Certo? Ele conheceu antes. Quantos Deus conheceu antes? Todos. Todos os leigos? Não. Todos que estão em todo o mundo, desde o princípio até o fim. Sim ou não? Deus conheceu todos. Deus conheceu Gabriel antes que Gabriel nasceu. Deus conheceu Caim antes que Caim nasceu. E Deus conhece o último homem que vai nascer nesse planeta Terra. Ele já conhece. Ele já conhece se esse homem vai ou não vai aceitar Cristo. Ele conhece se esse homem vai ou não vai rejeitar. Deus já conhece. A palavra-chave é todos. Todos. Ele conhece todos. Certo? Agora a Bíblia diz: porque os que dantes conheceram. Não foi? Também os o que? Então quantos foram predestinados? Se todos foram conhecidos, então todos foram predestinados. Você não pode definir aqui. Não pode escolher se todos foram conhecidos por Deus, porque todos foram conhecidos, então todos também foram predestinados. Existe um destino que Deus quer para todos. Entendeu? Existe um destino antes da fundação do mundo que Deus quer para todos. Agora todos vão chegar lá? Não. Porque veja o que ele disse. Vamos falar, predestinou aqui. Primeiro, ele predestinou a todos para ser conformados à imagem de seu filho. Deus quer o destino final de todos os seres humanos é o que? Que sejam conformados à imagem de Jesus Cristo. Não é? Esse é o desejo dele. Essa é a determinação dele. Certo? E não tira a soberania dele que tem alguns que não querem ser. Entendeu? Só porque a lei diz, o decreto diz uma coisa, não quer dizer que todos vão obedecer ao decreto. Não tira a soberania do órgão. Entendeu? 2. De ser irmãos de Cristo e filhos de Deus. Ser irmãos de Cristo e filhos de Deus. Essa é a predeterminação de Deus. Essa é a predestinação de Deus. Deus quer que todos os homens chegam nesse lugar. Entendeu? Agora, e aos que predestinou, a eles também, qual a palavra ali? Chamou. Número 3. Chamou. O que é uma chamada? Isto. Chamada é um convite. Alguém me chamou para ir para uma festa de aniversário. Eu decidi, não vou. Eu tenho direito? Tenho. Quem vai perder a bênção? Eu vou perder a bênção. Porque eu escolhi não ir, não foi? A chamada foi feita. O convite foi estendido, não foi? Deus convidou quantos a serem salvos? Todos. Ele chamou todos. Chamou todos. Veja o próximo. E aos que chamou, esses também justificou. Agora o pastor está equivocado. Mas não estou. Não estou. Porque veja o que ele disse. Ele chamou e justificou, não foi? Isso é no passado, no futuro, no presente.
no passado. Quando foi que Deus justificou? Na morte e sepultamento e ascensão de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo foi suficiente para quantos? Todos. 1 João, capítulo 2. Ele foi a propiciação para todos os nossos pecados. Não somente nossos, mas os de todo mundo. Não foi? Então, Jesus Cristo, na cruz, providenciou para a justificação de quantos? Todos. No passado, através de sua morte e ressurreição, não quer dizer que todos serão justificados. Mas ele fez com que podiam ser. Entende? Eu não estou pregando salvação universal, entendeu? Eu estou pregando que a salvação que Deus providencia é universal para todos que aceitam. Eu não estou dizendo que todos serão salvos, simplesmente. Gostaria? Ou quanto eu gostaria? Eu gostaria que todos sejam salvos. Deus quer isso. Ele justificou. E aos que justificou, estes também o que glorificou. Mesma coisa. Mesmo sistema, mesma ideia que está vista em todo o contexto. Deus quer, Deus providenciou, Deus fez com que todos podiam. Nem todos serão. Mas pelo menos Ele fez com que podia. Entendeu? É isso que os versos estão tratando. Agora, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu? Mas, antes, Ele conheceu todos. Entendeu? Esses versos não estão dizendo que Deus determinou que alguns seriam e outros não seriam. Está tratando do destino final que Deus quer para a vida de todos. De todos. E tem muito mais a ver com a sua vida espiritual do que com a própria salvação. Você não está vendo a salvação em si aqui. É o que Ele quer para a vida de você. Entendeu? Agora vai até 1 Timóteo capítulo 1, por favor. 1 Timóteo capítulo 1. Romanos 9 a gente vê depois, tá certo? E outra ocasião. E Efésios capítulo 1 também. Quando a gente começa a falar sobre a graça irresistível, as coisas assim. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Verso 15. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Estou aqui olhando no relógio. Não vou chegar. Tem jeito, rapaz. Quero ensinar tudo, mas vocês não vão aguentar ficar andando aqui. 1 Timóteo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os eleitos. Errei? Errei na leitura? Salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Os pecadores. O que é um pecador? Qualquer um que vai ao encontro com a vontade de Deus. Você vai contra a vontade de Deus, isto é pecado. Tanto omissão quanto omissão. Ou seja, você faça algo que não deve fazer, de acordo com a Bíblia. Isto é pecado. E se você sabe fazer o bem e não o faz, também é pecado. Então, quantos são pecadores? Não somente os eleitos. Não! Sabe quantas vezes a palavra pecador se encontra na sua Bíblia? Olha no verso 15, veja. É muito, gente. É muito. Romanos capítulo 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos eleitos pecaram? Não, todos pecaram. E esse verso diz que Jesus veio ao mundo salvar quem?
os pecadores. Então, a gente pode dizer os eleitos pecadores? Oh, não, você tem que inventar a Bíblia para colocar isso dentro da Escritura. Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que todos sejam salvos. Na Bíblia, pecadores quer dizer pecadores. Ou seja, qualquer um que peca contra Deus e sua vontade. Não apenas um grupo eleito. Não encontro um verso sequer em toda a Bíblia que diz que Deus só salvou algum grupo, algum eleito. Na verdade, tem muitos eleitos lá no Brasil que não têm dúvidas se eles morreram pelos pecados deles. Washington DC também. Não somente em Brasília, não. Nós devemos entender que quando Deus diz todos, quando diz pecadores, Ele está falando a verdade. Ele não está mentindo, entendeu? Ele não está mentindo. Ele nunca mentiu. Não vai mentir. O fato é que Ele morreu para todos. Ele providenciou a salvação para todos. E todos quer dizer absolutamente, infinitamente, todos. Todos. Não tem outra maneira de interpretar isso. Eu queria chegar no número 7. Mas isso vai levar a gente a um estudo só. Agora eu quero que você faça o seguinte: tarefa de casa. Tarefa de casa. Aqui nos próximos versos, aqui no número 7. Número 7. Você tem Isaías 55, 7, Jeremias 29, 3, Mateus 7, 24, Mateus 11, 28, João 7, 27 e Apocalipse 22, 17. Em cada verso, nós podemos ver ali uma ordem e convite. E nós também temos uma condição. Eu quero que vocês procuram e escrevem ali a ordem e convite e a condição. Todos os versos falam disso. Certo? E por que eu disse um convite e uma condição? Porque Calvinismo diz que a eleição é incondicional. Ou seja, não depende nada de você. Não foi nada que você fez. Ou você foi eleito para a salvação, ou foi eleito para a condenação. Não tem outro jeito. Mas quando a gente lê a Bíblia, nós encontramos muitas condições para aqueles que serão salvos. Um bom exemplo é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. O convite naquele verso é o que ele deu ao mundo, ele amou o mundo, não é? Ele amou o mundo, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual é a condição? Todo aquele que crê será salvo. Não perece, mas tem vida eterna. Essa é a condição. A condição é crer. Não é? E crer antes que alguém me acuse de ser arminianista. Crer não é obra. Crer não é obra. A única coisa que você está dizendo é que está abrindo as mãos, os braços e aceitando. Está só depositando a sua fé. Confiando. Isso é obra. Isso é obra. Certo? Então essa semana, responde aí. A ordem convite e a condição. Volta além. Semana que vem, nós vamos olhar aquelas coisas. A gente vai fazer um bate-papo sobre aquelas coisas, certo? E eu vou começar a falar um pouco sobre a graça irresistível. Eu gostaria que a graça fosse irresistível. Seria ótimo se fosse. Seria ótimo. Nós vemos um mundo que tem resistido à graça. É irresistível. É irresistível. Certo? É irresistível. Tá bom? Tem alguma pergunta? É correto afirmar que Deus chama e o pecador aceita, Deus perdoa e o pecador responde. Podia. Correto essa afirmação? Podia.